econômico? Então prepare-se, vai começar Cidade em Pauta. Participe mandando sua pergunta pelo WhatsApp da Aliança. Cidade em Pauta, agora. Muito bem, Cidade em Pauta agora, 8:45 por aqui, né? Após uma linda canção que nós acabamos de escutar com o padre Reginaldo Manzotti. E vamos trazer aí a nossa entrevista especial do dia. Roseli, bom dia para você. Bom dia, Claudemir, bom dia, ouvintes da Aliança. Estamos ao vivo pelo Facebook Alto Norte, ou melhor, Aliança, né? Pelo Facebook Aliança 99. Hoje, né, numa entrevista online, né, Claudemir, preparada aí por nosso redator, editor do Alto Norte, Claudemir Lima, locutor e apresentador aqui do Estação Livre. O nosso convidado direto do Rio de Janeiro, né, falando com a gente, trazendo informações importantes. Ela foi gravada, né, com Lucas Henrique Feitosa de Matos, do Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, oficial da Academia Militar das Agulhas Negras e mestrando em Educação Católica pela Universidade Católica de Petrópolis. Lucas Henrique se apresentou para a nossa entrevista e falou sobre o tema que pretende tratar no Cidade em Pauta, que é a questão do passaporte sanitário, inteligência artificial e controle sanitário. Lucas Henrique vem trabalhando este tema em todo o Brasil, dentre outros importantes assuntos, tratando sobre a defesa da liberdade individual tão atingida nos dias atuais. Lucas Henrique nos concedeu esta entrevista para a Rádio Aliança FM através do jornalismo do portal Alto Norte, também a pedido, né, da doutora Vilma Galadinovic Alvim. Diante da importância dos temas, vamos ouvir seus primeiros cumprimentos e na sequência a gente vai falando e comentando, né, para dar mais clareza sobre os tópicos desta entrevista. Então vamos apresentar, né, Claudemir, Lucas Henrique do Centro Dom Bosco. Caríssimos ouvintes da Rádio Aliança, saudações diretamente do Rio de Janeiro. O meu nome é Lucas Henrique, eu fui convidado para conceder uma entrevista sobre o passaporte sanitário e os temas que eu considero que estão intimamente ligados com este assunto. O mau uso da inteligência artificial, o fim da liberdade, o fim da privacidade e, por último, muito mais grave, o fim da democracia, né, da democracia como nós a conhecemos desde o final do século XVIII, e o início de uma organização preferencial dos estados que vai substituir as democracias, que é o que eu chamo de tirania tecnológica, muito característico já da China, implementado pelo Partido Comunista Chinês nos últimos 5, 6 anos. Eu sou formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, atualmente faço um mestrado em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis e também sou ligado ao Centro Dom Bosco, que é um instituto de católicos leigos, muito conhecido no Brasil todo, muito combativo e, com a graça de Deus, que há de fazer um grande bem para a nossa pátria. É uma grande alegria estar falando com vocês, eu espero que seja muito agradável e muito instrutiva a nossa entrevista. Muito bem. Os primeiros cumprimentos. Nessa primeira abordagem, agora, o Lucas Henrique vai comentar sobre o uso da tecnologia por parte de governos, né, como mecanismo de controle social. De modo mais claro, ele fala sobre a inteligência artificial, que inclusive faz parte do nosso dia a dia. Quando, por exemplo, utilizamos o smartphone, o celular, a inteligência artificial está, por exemplo, nas distribuições de dados dos nossos acessos pelas redes sociais, daquela situação em que aparecem anúncios de produtos que tínhamos olhado um dia anterior, por exemplo, né? E de repente lá estão as ofertas tentadoras. Vamos ouvir um pouquinho mais o Lucas Henrique para compreender um pouquinho desse tema sobre inteligência artificial e controle também social. Vamos ouvi-lo agora nesta abordagem. Bom, se o nosso ouvinte ele faz um uso contínuo, frequente e diário de um smartphone, e nesse smartphone ele tem alguma rede social, e o melhor exemplo disso é o Instagram, deve ter passado pela seguinte situação: você está conversando sobre determinado assunto e de repente você vê que esse mesmo assunto apareceu para você como anúncio de venda. Por exemplo, você está conversando sobre pizza e de repente apareceu para você o anúncio de uma pizzaria
fazendo promoção naquele dia. Ou você tem o hábito de pesquisar sobre determinado assunto, né, como por exemplo futebol, e você repara que na barra do explorar do Instagram só te retorna perfis de futebol, né? Por que a coisa é assim? Porque as redes sociais hoje elas são potencializadas por uma técnica de inteligência artificial chamada de aprendizado profundo, onde qualquer dado sobre você é milimetricamente pensado e calculado para que você tenha uma experiência mais pessoal possível. Então, os engenheiros do Instagram, no caso do Facebook, que é a empresa que controla o Instagram, eles querem saber qual que é o perfil que você mais visita, qual que é a primeira hora que você entra na rede social, quantas horas por dia você passa, quais são os seus interesses, sobre o que é que você está conversando. E tudo isso eles convertem, né, em um perfil de comprador, um provável perfil de comprador, que muitas vezes é muito fiel à tua própria personalidade, o que você é, e eles usam esse teu perfil de comprador para vender para outras empresas, né? Não se espantem, mas os engenheiros do Facebook, eles sabem o que você pesquisa, eles sabem qual que é a página que você demora mais frequentando, quais são os assuntos que você gosta, que você tem mais interesse, tá bom? Eles detêm muitas informações sobre você. Qual que é o perigo? Aparentemente, essa é uma atividade que só tem uma finalidade, né? Que é a finalidade econômica. Eles querem lucrar vendendo perfis de comprador ou de possíveis compradores para anunciantes. O problema é quando o governo se apropria dessas mesmas informações sobre você, né? E o que é que o governo vai querer com isso? Vamos dar um exemplo. Você se sentiria confortável sabendo que o governo sabe qual é a página que você frequenta, né? E por quanto tempo você fica naquela página? Você ficaria confortável se o governo soubesse quais são os assuntos que você está conversando? Você ficaria confortável se o governo soubesse os comentários que você fez sobre determinada postura de determinado juiz em rede social? Se você está alinhado e ama profundamente o seu governante, parabéns. Mas no caso de seu governante ser um homem de inspirações tirânicas, como ficaria a sua vida sabendo que a sua privacidade está sendo tão exposta? Essa é a atual situação da China. Na China, o governo ele sabe tudo que todos os usuários das grandes redes sociais lá, que no caso é o WeChat, que é o nosso Facebook, o Alibaba, que é a nossa Amazon, né, é um aplicativo de compra de produtos, e o Baidu, que é o nosso Google. Se o governo soubesse o que você anda comprando, o que é que você anda pesquisando, quais são as suas interações sociais preferidas, se o governo soubesse isso tudo sobre você, você ficaria confortável? O pior é que na China essa vigilância não é só virtual. Além de ter esse controle sobre a experiência dos usuários da internet, a China hoje dispõe de mais de 200 milhões de câmeras de reconhecimento facial, capazes de vigiar qualquer passo do cidadão desde o momento em que ele abandona a sua casa. Então isso é o completo fim do que a gente entende hoje por privacidade, né? É uma situação muito parecida com aquela descrita na novela 1984, do George Orwell, onde todos os integrantes do partido são vigiados por um dispositivo chamado de teletela. É isso que eu quero dizer quando eu falo da interferência, ou melhor, do mau uso que a China faz da inteligência artificial para controlar os seus cidadãos. Exatamente, Claudemir, fazendo um breve comentário sobre isso, né? Qualquer pessoa aí que hoje usa o seu smartphone, o seu notebook, exatamente o que ele falou, né? Você tá pesquisando sobre determinado assunto, né? Como ele mencionou, pizza, por exemplo, ou qualquer um outro assunto, já vai aparecer um monte de anúncios relacionados a isso, né? Quem aí tá na internet o tempo todo sabe exatamente do que ele acabou de mencionar, né? Esse controle realmente que existe já na China e que pode chegar até, né, até nós aí. E agora, nesse tópico, Claudemir, Lucas aborda, né, especificamente sobre o surgimento do vírus responsável pela pandemia da Covid-19. O vírus surgiu na China no final do ano de 2019, numa cidade chamada Wuhan. Lucas faz uma abordagem relacionando o crescimento econômico da China em vários setores após o surgimento do vírus.
Olha, eu acho que a gente vai levar ainda algum tempo para saber qual que foi o grau de comprometimento do governo da China, do Partido Comunista Chinês, com a criação ou liberação do vírus da Covid-19 pelo mundo todo. Mas o que é que nós sabemos? É que durante a pandemia a China se tornou o grande modelo, né? O grande Estado modelo para todas as demais nações do mundo. O único PIB que cresceu no ano passado foi o PIB da China. O modelo inteiro de combate da pandemia da China foi exportado para o mundo inteiro. Construção de hospitais temporários, utilização de respiradores para tratar os doentes, lockdown, interrupção de atividades presenciais, utilização de máscaras, testagem em massa. Né? Todas essas coisas ocorreram em primeiro lugar na China e depois foram exportadas para o mundo inteiro. O que acontece? O grande perigo é que, se a China se tornar a grande nação, a grande expressão política do mundo, hoje é um papel ocupado pelos Estados Unidos, não é só modelo de combate à pandemia que ela vai exportar para todas as nações. O que vai acontecer é que a China vai exportar o seu próprio modelo de organização política para todas as nações. Hoje essa posição claramente é ocupada pelos Estados Unidos da América. Vou dizer com muita clareza. Nós somos uma democracia liberal porque os Estados Unidos da América são uma democracia liberal. Os Estados Unidos, enquanto grande nação do mundo, tem condições de vazar o seu modelo político para todas as outras nações. Qual que é a história do século XIX? É a história das nações que deixam de ser monarquias tradicionais, como era a França, no tempo em que a França foi a grande expressão política do mundo, e passam a se tornar democracias liberais, no momento em que os Estados Unidos da América começam a assumir o protagonismo de grande nação do mundo. Isso aconteceu na Espanha. A Espanha deixa de ser monarquia cristã e passa a ser democracia liberal. Aconteceu em Portugal, aconteceu na Inglaterra, onde a monarquia não tem expressão de poder nenhuma. Aconteceu inclusive no Brasil. Né? O Brasil ele começa o século XIX como monarquia cristã e ele entra no século XX como democracia liberal. Se a China assumir o protagonismo do mundo, ela vai vazar para todo mundo, né, assim como os Estados Unidos fizeram 200 anos atrás, vai vazar o seu próprio modelo de organização política. Qual é o modelo de organização política da China? Acabamos de falar na pergunta anterior. É uma tirania, né, um partido comunista, um partido que não suporta Deus, não suporta a família, uma tirania sustentada por um imenso aparato tecnológico capaz de vigiar e controlar a vida de cada cidadão individualmente, em ambiente virtual e em ambiente real. Em ambiente virtual, detendo poder sobre as gigantes da tecnologia. Em ambiente real, com câmeras de reconhecimento facial. Tudo isso sustentado, né? Tudo isso graças a um péssimo uso, ao uso imoderado da inteligência artificial. É a técnica do homem voltada contra o próprio homem. Né? É a criação humana perseguindo o próprio homem. Roseli, abri um pouquinho agora o intervalo só para você trazer as participações pelo Facebook, né? Para a nossa página. Isso, na nossa página é a doutora Vilma. Ela diz, doutora Vilma Galadinovic, um tema de extrema importância para todos nós. O Jurandir Chagas está nos acompanhando também, né? E o pessoal que está nos acompanhando também pelas ondas aí, através do WhatsApp, também pode manifestar aí, está gostando do tema, né? Como a doutora Vilma disse, um tema importantíssimo, né? É o passaporte sanitário, controle social, como isso está sendo visto pelo mundo. E o Lucas aí comentando inteligentemente, né, sobre esse assunto. Muito bem, agora 8h58, algo interessante, Roseli, comentado pelo Lucas, respeito às pontuações que geram crédito social lá na China. Para exemplificar, podemos comparar por aqui, né, ao nosso score, né, uma pontuação que quanto mais alto a pontuação, melhor chances de crédito financeiro, né, nos mercados, por exemplo. Mas na China, as regras de pontuações servem, segundo Lucas, para controlar a sociedade de uma forma autoritária. Este comentário dele é interessante, vamos
trazer por aqui para compreender um pouquinho mais do que se trata realmente esse crédito social. Bom, o que é o sistema de crédito social chinês? Uma vez que o governo chinês obteve controle sobre tudo o que os chineses faziam na internet e tudo o que os chineses faziam em ambiente real, né, na vida real, eles criaram um sistema de pontuação onde cada cidadão ele é pontuado, né, ele recebe pontos ou perde pontos para qualquer uma de suas interações socioeconômicas ou interpessoais, né? Então, até onde eu sei, cada cidadão começa com 1000 pontos, né? E cometendo bons atos ou maus atos, de acordo com a régua moral do Partido Comunista Chinês, eles crescem ou decrescem no sistema. E a qualidade de vida deles depende intimamente dessa pontuação. Então, vamos a um exemplo, né? Deixar de visitar, ou melhor, visitar idosos na China é considerado um bom ato, pontua no sistema de crédito social, né? Elogiar o presidente da China na rede social e internet, né, também conta como um bom ato. Isso aumenta a pontuação do cidadão no sistema de crédito social. Agora, do contrário, você sair com um cachorro na rua sem coleira, perde ponto. Você comer no metrô e deixar o chão sujo, perde ponto. Você xingar o presidente em rede social, você perde ponto. Você frequentar, né, um culto não autorizado pelo partido, você perde ponto, né? Então imagine isso, que toda a vida de vocês, né, uma vez que a vida começa a ser totalmente vigiada, agora você é obrigado a passar pela régua moral, né, você é obrigado a fazer somente aquilo que eles querem. Se você tiver uma pontuação ruim no sistema de crédito social, você tem a sua privacidade exposta. Para vocês terem uma noção, na China existem aplicativos que mostram se há alguém próximo a você que tem uma pontuação ruim, né? E o governo desencoraja, né, as pessoas que tenham qualquer tipo de contato com esses mal pontuados, né, esses cidadãos de segunda classe. O cidadão de segunda classe, né, o mal pontuado, ele não pode matricular o filho em certas creches, não pode concorrer a um emprego, um emprego público, né, não pode se tornar funcionário público, não pode entrar na emergência de hospital, ele não pode emitir certos documentos, ele não pode viajar de trem. Então o cidadão ele só tem uma escolha: ou ele vive de acordo com o que é o Partido Comunista Chinês, ou ele vai ter que se contentar em ser um cidadão de segunda classe, né? Alguém que não vive, né, mas que sobrevive. Então isso é muito pior do que qualquer outra coisa imaginada na história. Nós temos, na verdade, um exemplo de quando houve essa colaboração entre tecnologia e governo totalitário, que é o caso da colaboração entre a IBM, uma gigante da tecnologia, e o regime nazista, né, por um sistema de cartões perfurados. Os perseguidos pelo governo tinham a sua localização o tempo inteiro controlada, né? Então sabiam se ele tomava um trem, sabiam se ele tinha entrado em certa cidade, tá bom? Agora, com a nova potencialidade da tecnologia hoje, né, muito superior ao que foi 70 anos atrás, né, graças a isso que a China consegue hoje exercer uma ditadura sobre mais de 1 bilhão de habitantes. Porque é uma coisa curiosa, né? Como é que um partido consegue controlar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que é a população da China? Simples, né? Eles detêm o controle, né, do comportamento individualmente, né, de cada um dos cidadãos. Não existe privacidade, não existe modo de se esconder, né, desse grande olho, citando mais uma vez 1984 do Orwell. Não existe mais como fugir dessa total vigilância do Partido Comunista Chinês.
Lucas fala também sobre o protagonismo da China, o mau uso da tecnologia artificial, que são temáticas que já ouvimos até agora, né, com o Lucas, que é membro do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro e que, a pedido da doutora Vilma Alvim, nos concedeu esta entrevista. Nesta fala, né, Lucas aborda a questão do passaporte sanitário, que, segundo ele, é 100% rastreável e tem uma ideia subjetiva por trás de controlar o comportamento social. Vamos ouvi-lo. Todas essas informações que a gente trouxe aqui sobre fim da democracia, protagonismo da China, mau uso da inteligência artificial, cooperação entre tecnologia e tirania, elas nos permitem ter uma nova visão, completamente diferente da visão da grande mídia, sobre o tema do passaporte sanitário. Por quê? As pessoas ainda estão acreditando piamente que o passaporte sanitário tem a ver com vacina. E isso não é verdade, tá? Isso é uma grande mentira. As pessoas pensam o seguinte: com o passaporte sanitário, quem não se vacinou vira um cidadão de segunda classe. Então ele vai ter que se vacinar. E quem se vacinar recebe a liberdade de volta. Mentira, isso não é verdade. O que é o passaporte sanitário? É um certificado digital e 100% rastreável. Tá? Ele cumpre a mesma função que os perfis de usuários nas redes sociais. Qual que é a função? De alimentar o sistema, um determinado sistema, com dados sobre a sua rotina e o que você é. Então, com o passaporte sanitário, né, vamos supor uma cidade onde o passaporte sanitário é exigido em todos os lugares, em todos os ambientes fechados. Com o passaporte sanitário, o sistema do governo é alimentado com o prédio onde você trabalha, né, a hora que você entra no prédio, a hora que você sai, o restaurante que você costuma comer, a padaria que você costuma frequentar, o cinema que você vai aos fins de semana, o teatro que você costuma ir, as lojas que você frequenta, né? Os lugares que você frequenta, a frequência com que você vai a esses lugares e os horários exatos, tá bom? Não é um sistema de geolocalização, não precisa disso. É apenas um sistema digital, né? Um certificado digital onde você alimenta o governo, o sistema do governo, com diversas informações sobre você, que até então só as gigantes da internet detinham. E aí vai aquela a gente volta para a primeira pergunta, né? Como você se sentiria sabendo que o governo sabe tantas coisas sobre você que ele não tem necessidade nenhuma de saber? Né? Como você se sentiria sabendo que o governo sabe os sites que você frequenta, as pesquisas que você faz, as conversas que você tem? Aí a coisa muda completamente, né, de direção, tá bom? Então o passaporte sanitário é a primeira medida no Ocidente, né, que obriga o cidadão a ter um certificado digital e é um certificado completamente rastreável pelos algoritmos, né, das máquinas dotadas de inteligência artificial. E aí o governo começa a ter um perfil de quem você é. Isso nas mãos de um democrata, uma pessoa que luta pelas liberdades, não vai querer causar nada. O problema é que as pessoas que protegem a liberdade, elas não querem saber o que é que você está fazendo. Só quer saber o que você está fazendo, o lugar que você frequenta, né, onde você trabalha, os tiranos. Tá? E uma tecnologia como essa nas mãos de um tirano só pode acabar em perseguição, como acontece na China. E digo mais, eles não vão parar na vigilância. Copiando o exemplo chinês, eles vão migrar da vigilância para o controle social, para a mudança de comportamento. Então hoje os algoritmos eles só estão interessados em você por causa da vacina. E amanhã? Qual vai ser a desculpa? Agora nós queremos saber quem são as pessoas que entre aspas, né, proferem, né, e divulgam fake news. Já era. Os algoritmos já pegaram você. Você não vai ter como fazer nada a respeito disso. Tá bom? Então, resistir ao passaporte sanitário é resistir às vacinas? Sim. É resistir ao direito de não se vacinar? Sim. Mas pior do que isso, resistir ao passaporte sanitário é o único meio de proteger as liberdades individuais e defender o projeto da democracia, ainda que ele esteja caindo por todo o mundo.
Claudemir, antes de encerrar, né, a doutora Vilma, ela deixou aqui um comentário, a Margarete também, bom dia, ótima semana a todos, né, tema muito relevante, diz ela, Maria Manuel chegou por aqui, Cristina Martins também, e a doutora Vilma diz, a importância em ter conhecimento sobre o que vem sendo praticado na China está em revelar o quanto podemos pensar e agir em prol do verdadeiro bem comum, que não será protegido se um regime de controle social chegar a ser implementado em nosso país. E aí a gente encaminha aí para as considerações finais, né, com o Lucas, sobre esse tema tão importante hoje do Cidade em Pauta. Só para finalizar, Lucas Henrique conclamou a todos que busquem informações verdadeiras, né? Busque sempre o caminho da verdade. Ele agradeceu pela oportunidade da entrevista e nós, desde já, também o agradecemos por aqui, né? Pela gentileza de ter nos respondido. E agora vamos aí às suas considerações finais. Bom, e para terminar a entrevista, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de falar com pessoas de tão longe de onde eu moro, né? Sou carioca, vivi a vida inteira no Rio, mas já estive algumas vezes em Sinop para ver amigos muito queridos. Eu gostaria até de mandar um abraço para todos eles, o Lover, Flaviane, Wellington, Glauciane, Mariana, Aline, Evelyn, Sabrina, todas as pessoas que sempre me recebem com tanto carinho, Padre Edmar, todos que me recebem com tanto carinho nas vezes que eu estou em Sinop. E gostaria de dar uma injeção de ânimo, né? Que essas pessoas, elas detêm muito poder, na verdade, elas detêm dinheiro, detêm exposição da mídia, elas detêm os nossos celulares, elas detêm tudo. Mas nós estamos convictos de que lutamos por Deus, né? Lutamos por Deus, pela liberdade dos filhos de Deus, lutamos com a arma da verdade, o escudo da fé, e nós temos tudo para vencer essa guerra, tá? Porque essa é uma guerra espiritual e nós também temos as nossas armas espirituais. Então se fortaleçam na fé, se fortaleçam na oração, se fortaleçam na divulgação da verdade, e Deus vai encontrar um jeito de proteger os seus filhos desse grande mal que está vindo. Tá? Sejamos fiéis a Deus, fiéis à verdade, e seremos imparáveis e imbatíveis. E que viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, e viva o nosso Pai São João Bosco. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Lucas, né, por tão gentilmente ter atendido aí ao pedido da doutora Vilma, e ela diz, né, bravo Lucas, muitíssimo obrigada por sua entrevista tão esclarecedora, e ela agradece também, né, a mim, ao Claudemir, sempre tão dedicados e zelosos, diz ela. Doutora Vilma, nós que agradecemos, né, estar nos acompanhando aí ao vivo, o tema realmente proposto pela senhora, né, o Lucas do Rio de Janeiro, do Centro Dom Bosco, super importante, é um tema debatido em todas as mídias sociais, digitais, e é como o Lucas disse, né, manter a fé e permanecer firmes em Deus, que a gente vence esse vírus, vence essa pandemia e volta à nossa normalidade, né, a vida normal que segue, sem esse controle, sem essa escravidão doméstica, né, a qual a China já vive. Bom, Claudemir, eu encerro por aqui, né, e já estamos aí avançando o nosso sinal, né? 9h12, Padre Reginaldo Manzotti já está no ar. Sim, muito obrigada. A doutora Vilma conclui, viu? Viva Cristo Rei, para sempre, salve Maria. Amém, né? Amém. Um grande abraço, pessoal da live que está nos acompanhando. Sim. E um bom dia. Muito bem, agora 9h12, avançamos um pouquinho o horário. Desculpa um pouquinho, mas assim, é importante o tema e nós, com certeza, éramos uma obrigação trazer aí ao conhecimento dos ouvintes essa temática é bastante importante. Agora 9h13, bom dia. Aliança apresentou Cidade em Pauta. Muito bem, agora na sequência a segunda parte do programa do compadre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus.